a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Salmo 119. E vamos para os versículos 9 até o 16. Destacamos o versículo 16 que diz assim: As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. O tema de hoje é um caminho puro diante de Deus. O salmo começa dizendo assim: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? E a resposta já vem em seguida: é só obedecer aos teus mandamentos. O jovem, muitas vezes, ele se coloca numa situação de grande dificuldade porque ele está numa época de descobrir as coisas. Para entendermos melhor o jovem, nós precisamos entender um pouco as etapas que vive o ser humano. O ser humano, ele não é de uma vez por todas uma só pessoa, com um só jeito de viver. Uma criança bem pequenina, uma criança já que cresce um pouco, tem alguns anos, ou até os 10 anos ou 12, ela também tem etapas definidas em sua vida. E o jovem é já um pouco diferente. Por exemplo, a criança, ela tem uma visão assim muito direcional, bastante objetiva, e ela não consegue ver as realidades além que está à sua volta, não realidades que ela veria simplesmente olhando, mas interpretando diferente. Quando a criança está vivendo desta forma, ela, no momento que se torna um jovem, abre-se totalmente à visão interpretativa. E aí o jovem já enxerga um mundo totalmente diferente que a criança não enxergava. E nesse momento, quando abre-se um leque enorme de visão interpretativa, uma vida diferente, enxerga-se diferente, então o jovem ele está em risco se ele está longe de Deus. Mas o Salmo diz assim: como pode conservar o jovem puro o seu caminho? Quer dizer, ele está vivendo de uma forma ordenada, tranquila, e num momento abre-se o leque da visão interpretativa e ele vê o mundo diferente, muito mais maravilhoso do que enxergava antes. Agora ele precisa continuar a viver no caminho certo. Então este salmo é magnífico em dizer bem declaradamente para nós que é observando os mandamentos do Senhor. Os mandamentos, eles contemplam exatamente este leque que se abre e a partir da juventude nós começamos a enxergar o mundo totalmente diferente. O jovem vê assim, já o adulto vê assim, o idoso também vê desta forma. E é por isso que é preocupante quando uma criança começa a ficar um pré-adolescente e ela já começa a modificar algumas coisas. Depois vira jovem, então ela tem desafios enormes pela frente. E é nessa hora que a palavra de Deus vai fazer algo espetacular para o jovem que fica perto da palavra. Mas o que vai fazer se uma grande maioria abandona até a igreja, abandona os pais nos pensamentos, nas orientações, eu falo? E o que fazer? Fica difícil. Mas aquela palavra que o pai e a mãe ensinaram quando a criança era menor e enxergava a vida de uma forma somente, aquelas palavras, aquele ensino, ele está dentro da criança, não vai sair. E depois, quando a juventude aparece, então tudo fica, quem sabe, mais fácil de se administrar. Por isso é importante o pai e a mãe levarem os filhos para a igreja, ouvirem a palavra do Senhor, irem para o momento da escola bíblica,
depois ir para a doutrina, ouvir a palavra do Senhor nos estudos bíblicos, mas também ensinar em casa a oração antes de dormir e o reconhecimento também dos seus pecados, para então pedir o perdão ao Senhor. Esses momentos com a mãe e o pai, esses momentos não vão ser esquecidos. E depois, quando o jovem começar a ver o mundo bem diferente, maravilhoso que é, e quer fazer de tudo um pouco, ou ele pode ser até enganado desta forma, ele vai se lembrar da palavra do Senhor que o orienta. E nesses momentos, a juventude na congregação, o grupo de jovens, também tem a sua importância, porque podem ouvir a palavra, podem fazer as brincadeiras que querem e assim estão seguindo o Senhor. Não vão entrar em dificuldades maiores quando se está perto do Senhor. Então, como o jovem pode conservar puro o seu caminho? Observando-o conforme a palavra de Deus, conduzindo a sua vida nos mandamentos do Senhor. E isso realmente é importante e faz a diferença. E os adultos, então, eles também vão viver desta forma, porque uma vez que o mundo se abre na juventude, ele fica assim para todo o tempo como a pessoa vai viver. Vai ser um adulto bem de idade, depois um idoso e um velhinho. Ele vai sempre saber que o mundo age dessa forma e vai ler, vai interpretar o mundo desta forma. Mas quando Deus faz parte da vida, mesmo nessas dificuldades que aparecem, tudo vai se dar melhor. Por isso que vem o nosso tema, conservar puro o nosso caminho diante de Deus. Como vamos fazer? A Bíblia dá a resposta, olhando para os mandamentos, vendo que os mandamentos nos conduzem para ficar sempre perto do Senhor. Mas, quando nós pecamos contra os mandamentos, sempre o Senhor está pronto para nos perdoar, através de Cristo nosso Senhor. Vamos conduzir a nossa vida, se somos crianças, se somos jovens ou adultos ou idosos, sempre conforme os mandamentos do Senhor, conforme aquilo que aprendemos da Bíblia, pois Deus está perto sempre para nos ajudar e nos conservar no bom caminho da salvação. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós vivermos como crianças, como jovens, como adultos, como idosos. E em todos esses momentos, o Senhor nos ensina como melhor viver e viver perto do Senhor. Ajude-nos a ficar sempre no teu santo caminho. Em nome de Jesus. Amém.